Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Então, tá bom. Meu nome é Rodrigo Dourado, eu sou gestor da corretora 4XC. Eu atuo como Business Developing Manager da corretora. Sou um accountant, um gestor de contas. Sou formado em Business Administration, tenho uma bititulação aqui no Brasil pela FAP e também sou formado pela Universidade de Northampton, na Inglaterra. Eu atuo no mercado financeiro há quase 10 anos e dentro deste mercado tive algumas trajetórias por uma série de empresas, não somente no mercado de investimento, como Barclays Blank na Inglaterra, como também na broker do Santander aqui no Brasil, seguradoras, MetLife, Prudential do Brasil. Tive já minha própria empresa de planejamento financeiro, 360 graus. E a ideia é falar um pouco para vocês hoje sobre Bitcoin, a primeira moeda digital, até a chegada do Drex, que é o real digital no Brasil. Então, contar um pouco a história cronológica de como chegamos até hoje no real digital. Então, vamos lá, gente. A primeira moeda digital é o Bitcoin, e a ideia é entender agora como que, de fato, ela impactou o mundo cripto. O Bitcoin é a primeira moeda, ela foi criada lá atrás, em 2008, e até hoje nós temos uma série de dúvidas, né, e mistérios sobre a criação do Bitcoin. Em 2008, ele foi criado por uma pessoa, ou um grupo de pessoas, até hoje ninguém sabe ao certo, mas que trazia um pseudônimo de Satoshi Nakamoto, né? E é muito curioso, porque o Bitcoin é a primeira moeda, de fato, descentralizada, e ela vem regada de mistérios. Dentro de toda essa cronologia, a primeira transação, de fato, contando uma curiosidade para vocês do Bitcoin, aconteceu em 2010, foi a primeira transação realizada pelo Bitcoin, por essa moeda, aconteceu nos Estados Unidos, numa pizzaria chamada Rede Papa John's. Alguém conhece aqui? Levanta a mão. Conhece, bacana. Naquela época, foram adquiridas 2 pizzas que, naquele montante de 10 mil bitcoins, significava $41. Né? Atualmente, com o Bitcoin a 60, 61 mil dólares, alguém é bom de matemática aqui, consegue fazer essa conta rápida? Quanto custaram essas 2 pizzas? Pois é, e isso se ele ainda tiver com a moeda, né? Porque muitos dos entusiastas da época acabaram comprando e vendendo muito rápido, porque ninguém, de fato, conhecia o potencial da moeda. Mas, hoje, atualmente, significaria algo em torno de 2 pizzas por 650 milhões de dólares, né? Só uma curiosidade para dividir com vocês, e muita coisa passou desde então. O Bitcoin, gente, falando agora um pouco de prática, de teoria, ele roda numa rede chamada P2P, que na prática significa peer-to-peer, ou transação ponto a ponto, onde eu não tenho um intermediário controlando e eu tenho sempre uma ponta de compra e uma ponta de venda. Ela é uma rede 100% descentralizada e o Bitcoin é uma moeda que foi muito precursora para uma série de outras moedas dentro da sua criação, que vão desde o Ethereum, Cardano, Solano, tenho certeza vocês que são do mercado ou entusiastas do mercado já ouviram, né, falar sobre elas. E uma outra contribuição dentro do Bitcoin é a criação da blockchain. Vocês já devem ter ouvido falar, mas basicamente a blockchain ela funciona na prática como um banco de dados, um livro-razão, onde ali ficam registradas uma série de informações contábeis das transações já realizadas, né? Então, vamos lá, né? Qual que, de fato, é a importância da blockchain? Ela serviu como uma espinha dorsal para a criação de uma série de moedas entre múltiplos participantes dentro de uma rede e não existe uma autoridade central fazendo todo tipo de gestão. Muito pelo contrário, né? Ela é validada por todos os participantes da rede, de acordo com alguns protocolos e regras já pré-estabelecidos. Então, imagine, esse sistema blockchain, existem os blocos de dados, blocos estes que são sequenciais e a cada transação que é feita, ela é munida por novas informações. Essas informações, elas vão sendo munidas de forma sequencial e, à medida que quanto maior ela fica, mais validadores estão na rede e mais segura ela fica.
Essas transações, que são impostas nos blocos de dados, elas são as hashes criptográficas, e eu prometo que essa é a única parte mais técnica, tá, da apresentação. São funções matemáticas de tamanhos e dados de entrada numa sequência de bytes e de tamanhos fixos. E esses hashes criptográficos desempenham um papel fundamental na segurança e na integridade desses dados. Então, existe um consenso esse que é o processo pelo qual todos os participantes da rede concordam com a validade dessas transações e o conceito da imutabilidade. Então, dentro de um bloco, existe uma série de novas informações sendo adicionadas. Para vocês terem uma ideia, a gente fala que a blockchain ela é imutável, por quê? Quanto mais dados eu tenho, mais ele é verificado, mais ele é difícil de ser alterado. E toda vez que eu tenho novos dados entrando, se eu preciso voltar 1, 2, 3 blocos, isso significaria milhões e milhões de dólares para alterar. Inclusive por isso que ela é tão segura, justamente porque, apesar de na prática ser possível, isso é praticamente ineficaz, é muito difícil que isso aconteça. Inclusive por isso que existe o conceito, né, da imutabilidade. Bom, seguindo, gente, qual que é a importância, né, do blockchain? Em sistemas tradicionais, como bancos, corretoras de seguro, empresas do meio de pagamento, existem sempre terceiros que fazem a verificação, a validação das operações. Mas isso pode trazer uma série de características que podem não ser boas, como vulnerabilidade, erro, fraude, entre outros pontos. Então, quando eu utilizo, né, a blockchain, eu consigo trazer uma segurança muito maior contra ataques cibernéticos, por exemplo, manipulação, censura. E o que ela traz de positivo? Transparência. Quando eu tenho bloco de dados onde todas as operações ficam, de fato, registradas, todos os participantes da rede podem ter acesso, todos os participantes podem verificar se não houve fraude, se não houve censura, se não houve qualquer tipo de alteração dentro da rede. E o blockchain também traz uma série de inovações e eficiência, né? Quando a gente pensa em contratos inteligentes, é uma vantagem que a blockchain traz. Votações eletrônicas é possível ser feito também por meio de blockchain. E a tokenização de ativos. Vou trazer um exemplo prático. Se eu tenho um imóvel, um empreendimento, trazendo agora para o ramo de construção civil. De um lado, eu tenho quem, de fato, lança a obra, e quando eu tokenizo um ativo, significa que eu estou transformando aquele ativo em frações. É possível que eu faça uma captação, onde, num primeiro momento, se eu tivesse um número X já pré-definido e não segmentado, talvez eu tivesse uma captação mais longa, mais onerosa. Com a tokenização, eu consigo fazer com que pequenos investidores, e não necessariamente institucionais, consigam fazer a aquisição de tokens e também participem dessa obra. Ou até mesmo, quando eu trago para um conceito de, como posso dizer, democratizando, né, o acesso a investimentos imobiliários, reservados que atualmente são para grandes investidores. Captação de recurso é possível, ou até mesmo investimento em pequenas frações, também é possível fazer por meio da tokenização. Bom, vamos lá, gente. Agora, qual que é a revolução, a importância, de fato, né, da blockchain? A revolução e a aplicabilidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Opa. Vamos lá. Então, aqui são algumas das áreas em que a blockchain pode ser utilizada. Então, no setor de finanças e bancos, ou seja, redução de custo, tempo de processamento das transações não só nacionais quanto internacionais. No segmento de logística e supply chain, né? Ou seja, facilita-se uma rastreabilidade, existe um conceito de transparência imutável de toda a cadeia de suprimentos, origem
a origem dos materiais até a entrega. Na saúde, né, é possível se utilizar a blockchain, por exemplo, se eu tenho histórico médico, tem um paciente que ele está sendo tratado por profissionais na área, na Ásia, na África, enfim, qualquer outro local. Se eu tenho toda a rede dentro da blockchain, é possível que mais médicos tenham acesso. Gestão de dados de pesquisa, a mesma coisa. Para vacina, desenvolvimento de novas doenças, né, nesse campo de pesquisa. Melhora a transparência, a gestão de dados, né, dentro da blockchain. No conceito imobiliário, eu mencionei para vocês um pouco como é que funcionaria, né, dentro dos tokens, e no governo, no serviço público, eu consigo utilizar a blockchain para votação eletrônica, por exemplo, oferecendo um sistema que ele é seguro, transparente, aumentando a credibilidade das eleições, fazendo uma gestão de identidade, facilita a verificação, simplifica alguns processos que são também burocráticos. E, seguindo, qual que é a aplicação da blockchain nas moedas soberanas? Primeiro, todo mundo sabe o que é uma moeda soberana? Exato. Moedas soberanas são moedas emitidas pelos próprios governos nacionais e existem uma série de vantagens, como registro imutável. A blockchain proporciona um registro de todas as transações das moedas soberanas, transparência, auditoria, redução de custo. Quando a gente pensa, por exemplo, no papel moeda, o quão difícil é gerir tudo isso, a emissão, o custo, o controle, né? Trazer essas moedas quando elas precisam de uma reciclagem. Se eu tenho tudo isso num ambiente digital, fica muito mais fácil. Então, eficiência e rapidez nas transações, não somente internas quanto externas, isso é muito factível, é muito possível. Se existe também um registro dessas informações dentro da rede, dentro da blockchain, eu consigo trazer, né, uma resistência à fraude e à corrupção. E a inclusão financeira, gente. Atualmente, quantas regiões, não só do Brasil e do mundo, são subatendidas, não são bancarizadas, né? Agora, quando eu tenho um acesso à rede, se existe uma blockchain, eu consigo fazer com que mais pessoas possam transacionar, né, os seus recursos dentro da rede. Mas, como tudo e nada é tão fácil, existem alguns percalços dentro da utilização. Pensem comigo, se existe uma rede, como a blockchain, onde todos os dados, de fato, ficam lá, registrados, eu sei quando uma transação, como, quando e onde foi efetivada, e a LGPD? Como é que fica, né? É um passo que existem uma série de variáveis inseridas nesse contexto. A questão fora de segurança e privacidade, mas será que eu tenho profissionais capacitados dentro do governo para fazer auditoria, contabilidade em cima desse tópico e não tão somente a questão da privacidade? Isso pode trazer também um desafio quanto à soberania monetária, que nada mais é do que a capacidade, né, de um país controlar sua própria política monetária, incluindo decisões sobre câmbio, taxa de juros, inflação, entre outros pontos. Até chegarmos, de fato, ao DREX. Vamos fazer uma reflexão aqui junto. Quando eu trago sobre um tema mercado de investimentos, pensem comigo. O quão bom seria se eu estivesse na minha casa, num sábado, e pudesse investir em ações ou em fundos de renda variável, num sábado, sem que eu ficasse com ordens abertas. Ou ainda, de repente, no domingo, eu tenho uma demanda emergencial e eu preciso resgatar, em questão de segundos, uma previdência privada. Ou, aqui, acho que a grande parte, a maioria de vocês já comprou ou vendeu o carro. Sempre fica aquela máxima, poxa, tá bom, eu encontrei um comprador para o meu carro. Será que eu transfiro o documento primeiro? Ou será que ele me paga primeiro? Né? Que bom seria se a gente pudesse resolver isso em questões de segundo, ainda utilizando o exemplo do carro. Eu sou um devedor, eu tenho mais de um credor. Se fosse possível que o meu carro fosse fracionado para que credores tivessem acesso àquele bem. Então, são várias as utilizações do DREX
e eu quero contar um pouco para vocês como é que vai funcionar a primeira moeda digital aqui do Brasil. Então, ela será uma moeda virtual, oficial, em suma. Ela é uma extensão, a expressão das tradicionais células físicas, mas ela vai ser transacionada num ambiente digital. O DREX nada mais é do que uma CBDC, Central Bank Digital Currency, onde ela vai ser mais uma expressão da moeda corrente nacional. O DREX, gente, é muito importante que fique claro, ela é uma plataforma programável. Na prática, ela funciona mais ou menos como um software, né? Para que as entidades conveniadas, como bancos, instituições financeiras, corretoras, seguradoras, possam ter os seus projetos, possam ter os seus aplicativos e utilizem essa estrutura para um desenvolvimento. Quais são as características, de fato, do DREX? Como disse, ela é uma CBDC e ela deve entregar uma segurança jurídica e também privacidade no compartilhamento de informações. Aqui, algumas das características. Quem deverá emitir e ter a custódia do DREX? O Banco Central. Cotação. A expectativa é de que, na prática, de fato, seja 1 para 1, porque, de fato, é só uma expressão da nossa moeda. A distribuição ao público será feita pelos bancos que temos no nosso país. E aqui mais algumas, né, utilizações do DREX, como troca de titularidade de veículo, já falamos, empréstimo, utilização como garantias. Mas, Rodrigo, tá bom. Qual que é a grande diferença entre o DREX e o PIX? Bom, o PIX ele já é amplamente difundido no nosso país, todo mundo conhece, é uma forma de transacionar recurso de uma forma instantânea, e o DREX é muito mais do que isso. É possível, de fato, você transacionar, mas ele será utilizado como um ambiente digital para iniciativa privada dentro, né, de uma organização onde será possível uma série de inovações, como a gente trouxe, né, alguns momentos atrás. O DREX, ele está em fase de teste, os bancos eles têm aproximadamente de 2 a 3 meses que estão num processo de validação da moeda para trazerem projetos para serem estruturados dentro dessa tecnologia. E é muito bacana o papel das CBDCs, não só no Brasil como no mundo, né? Isso é algo que está sendo especulado ainda. Contudo, existe a possibilidade de termos uma moeda digital que será utilizada dentro do BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia, né? Para que, em teoria, né, a gente possa, de certa forma, diminuir um pouco o impacto do dólar na economia global. Então, a expectativa é de que se utilizasse essa moeda única, unificada, digital, para transacionar entre essas nações. Bom, vamos lá. Seguindo, né? E qual que é o objetivo do Banco Central, basicamente? Diminuir os custos. Então, aqui são alguns dos exemplos: facilitação de tributação, dar maior agilidade às transações, não só nacionais, como internacionais, incentivar a inovação, reduzir o papel moeda, facilitar o rastreamento de dinheiro e também ser utilizada em qualquer local do mundo, trazendo assim uma segurança jurídica, né, e mais privacidade para as pessoas. E a 4XC, ela vem como um parceiro muito forte. A ideia é que a gente possa, dentro da regulamentação, atualmente buscando algumas soluções e tomadas de medidas legais e necessárias, ser de fato a primeira corretora a aceitar o DREX como uma forma de depósito para que os clientes possam investir os seus recursos em todo o globo dentro da corretora. Gente, muito obrigado. Eu trouxe aqui também o Daniel Sene, ele está aqui na frente, ele é um pesquisador e entusiasta do mercado já há muitos anos, formado na USP, conhece muito sobre o mercado de cripto. Se vocês tiverem alguma dúvida, ele estará no nosso stand aqui também. Espero que esse tema institucional possa ter trazido a vocês algum tipo de conhecimento e agregado nesse sábado tão bonito lá fora. Então, gente, muito obrigado, viu? Boa tarde.